vai discutir aqui alguns assuntos relacionados à política e à economia, lembrando que, reforçando aqui, ontem foi aprovado então o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Congresso Nacional, foram 367 votos a favor, eram necessários um mínimo de 342 e houve 137 votos contrários ao pedido de impeachment. A votação foi marcada ali por demonstrações pessoais de deputados, etc., ninguém falando muito sobre o objeto da ação, que eram as pedaladas fiscais. No conjunto ali, só o Partido dos Trabalhadores e o PCdoB acabaram não traindo ali os votos favoráveis à presidente Dilma Rousseff. Já começou aí um zum do que o Temer, num eventual governo dele, agora o processo vai para o Senado, né, vai ser lido em plenário do Senado na terça-feira, aí começa o trâmite no Senado, pode ser que até o final, meados de maio, a gente tenha uma decisão, talvez adiante isso, etc. A grande expectativa é o que vai sair aí da montagem do governo Temer, principalmente na área econômica, né, que é a área mais urgente. Alguns nomes estão sendo, queria a primeira opinião de vocês, Sérgio e Vinícius, estão sendo ventilados aí. Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central no governo Lula, está se falando também do Armínio Fraga, que era uma aposta do Aécio Neves quando foi candidato a presidente, e o Paulo Artung, que é um velho aliado do Temer. Bom, a situação é urgente na economia, né? A arrecadação despencando e a recessão aí brutal nesse começo de ano. Primeiro, Sérgio, qual é a sua opinião? O que você acha que deve ser feito emergencialmente? Só lembrando, agora a Bolsa está caindo um pouco, 1,5%, desculpe, 0,5%, e o dólar subindo um pouco mais de 1%. Acho que a sinalização que a gente tem que ter agora com o governo eventualmente novo que a gente vai ter do Temer é uma sinalização de uma equipe nova que vai ser colocada de fato. A gente está há 5 anos aí com uma presidente que não conseguiu imprimir um ritmo de política econômica adequado, pelo contrário, a cada ano ela está se perdendo em relação a isso, né? Os últimos meses, especialmente, foram absolutamente trágicos nisso, né? Começou a reinventar a roda de novo, com uma nova política macroeconômica, na nova matriz macroeconômica como a gente teve no passado, depois de um interregno aí de 1 ano de tentar mudar um pouco isso. Então, você tem uma equipe nova, com os nomes que estão sendo colocados, mesmo que não sejam necessariamente estes nomes, quer dizer, vão ser nomes parecidos com esse, eu acho que dá uma guinada em termos de novas opções, novas políticas econômicas que podem surgir. E a primeira coisa que tem que ser colocada a gente não tem reinvenção de roda de novo, você tem que trazer um pouco o que era feito no passado, resgatar a base do tripé, por mais dificuldade que você tem em algumas partes do tripé macroeconômico, especialmente na questão fiscal, mas se você sinalizar que vai continuar fazendo um ajuste de corte de gastos, fazer uma DRU ampliada, por exemplo, você vê uma perspectiva de crescimento, a receita começa a se recuperar, e se você sinaliza que sai de um déficit hoje que está nos 2% do PIB para alguma coisa que vai para zero, é pouco sim, mas é um ajuste. No momento que você estava falando que esse ano ia ser -2, ano que vem provavelmente ia ser um número não muito diferente disso. Então, se você dá um sinal de que gradativamente a política fiscal vai melhorar, e não dá para ser muito mais do que isso, você conserta a política monetária que estava sinalizando ao longo dos últimos anos uma escadinha de inflação, que esse ano estava melhorando um pouco, mas estava subindo ano a ano. E se você coloca uma política cambial que ela só tenta mexer na volatilidade, impede de ter um Banco Central que fica tentando manter um nível de taxa de câmbio, como a gente viu extremamente ao longo do primeiro mandato da presidente, tinha parado um pouco recentemente. Se você volta basicamente nesse tripé para começar, já é um grande ganho. E aí você começa a olhar a parte micro com tentar voltar as concessões em bases melhoradas, né? Melhorar um pouco as agências regulatórias, que voltou tudo nos últimos anos para os ministérios. Você começa a melhorar um pouco o cenário para frente. As empresas hoje não estão investindo, não estão querendo olhar para frente e vendo o crescimento, porque você vê uma situação de política econômica que não estava mudando e não tinha sinal de mudar. Se você dá uma perspectiva de uma mudança mínima, isso muda muito a confiança. E aí, Vinícius? Quanto a nomes, estão sendo, como se diz, ventilados lá em torno do Temer. Essas coisas, Armínio, Meirelles, faz tempo, e o Artung e tal. Aliás, Armínio e Meirelles é quase um bordão. Precisa do novo ministro, é o Armínio e o Meirelles e tal. Mas ainda não começou o processo de eleição de quem vai ser. É importante que seja um nome bom, forte, com credibilidade, com alguma capacidade de articulação política, bastante. Agora, a ICRE é maior, né? A gente tem que ter um nome forte na Fazenda, a gente tem que ter uma equipe econômica embaixo, forte,
E não é só na Fazenda, a gente tem problemas seríssimos, um problema grande que as pessoas não percebem muito. Percebem um problema da Petrobras, mas não percebem que o problema financeiro da Petrobras afeta muito o Brasil, e isso é grave, e isso não está sendo resolvido. A Petrobras devia ter sido enxuta e arrumada lá em 2014, e ela está sangrando há 2 anos. Então precisa de alguém para a Petrobras, alguém que vai arrumar o setor elétrico, que está uma bagunça. E Petrobras e setor elétrico, além de terem problemas financeiros, se você não arrumar isso, você não destrava investimento. Um monte de investimento fundamental. Então precisa arrumar isso com gente muito pesada e muito rapidamente. Concessões e privatizações, que além de ser uma necessidade, a gente precisa de infraestrutura, é um modo de você reiniciar o investimento, botar as coisas para andar. E agora, precisa ser rápido, precisa de gente capaz de fazer leilão, de botar essa coisa para andar, de fazer o financiamento direitinho, arrumar crédito e arrumar a bobagem regulatória que foi feita e a incerteza que foi feita nos últimos 4 anos. Então você precisa de arrumar um monte de coisas. A agência reguladora estão todas destruídas. Quando ela não foi arrebentada por intervenção autoritária, foi esvaziada. Tem gente que tem agência sem diretor faz tempo e tem outras para as quais foram nomeados bandidos. E os caras fugiram da polícia quando estavam lá na diretoria de algumas agências reguladoras. Então, a equipe econômica é uma coisa extensa, não é você diz, resolveu a Fazenda, resolveu tudo. Não, é fundamental, é crucial. E a gente precisa botar alguém com credibilidade para começar a fazer isso que o Sérgio falou, botar as contas no caminho da ordem, mas para que com esse resgate de credibilidade a gente possa começar a fazer coisas como baixar juros. Porque sem baixar juros a gente não vai ter melhoria no crédito, a gente vai ter problema na dívida pública. Então, a discussão é extensa, a gente precisa de muitas equipes boas e que sinalizem que eles estão pensando numa reforma ou em uma reconstrução geral do sistema, que passou um trator em tudo. Uma pergunta para os 2 cientistas políticos aqui, o Marco Antônio e o Carlos. Bom, o impeachment passou ontem na Câmara dos Deputados com 367 votos. Foi além do que muitos previam, né? O mínimo, como eu disse aqui, eram 342. Agora, o processo vai para o Senado, a Dilma Rousseff é uma presidente manca, quer dizer, né, vai saber como é que vai ser esses dias aí até a decisão do Senado, e ela tem 180 dias ainda de afastamento, pode recorrer ao STF, etc. Como é que, na avaliação de vocês, primeiro, né, o Temer sai fortalecido desse processo, porque teve votos além do que precisava para ter o impeachment, mas, por outro lado, entra aí numa espécie de oblívio, né? Você tem uma presidente que está no cargo ainda, um vice que está se mexendo, e juridicamente a presidente da República ainda é Dilma Rousseff, mas completamente desacreditada, desabilitada ali a tomar medidas de fundo no país, né? Primeiro marco aqui são... Fundo e superfície. Fundo e superfície, exato. Primeiro marco aqui, por favor. Ô, Canzian, eu penso que o processo no Senado já chega mais ou menos definido, né? Ou seja, dificilmente o Senado vai reverter uma decisão que tem um peso substantivo na opinião pública e, ao mesmo tempo, é bom nós lembrarmos, né? Apesar dos senadores não estarem envolvidos diretamente nas eleições desse ano, em 2018, 2/3 do Senado serão renovados, né? Então, essas coisas pesam, né? Agora, com relação a Temer, óbvio, ele sai super fortalecido. Eu acho que o governo errou nos 2 cálculos, né? Na comissão não esperava que a derrota fosse do tamanho que foi, né? E obviamente que ontem na Câmara dos Deputados o governo percebeu que ele está muito mais isolado do que ele imaginaria, né? Óbvio, teve aí uma conjunção de fatores, né? Empresário ligando para parlamentar, bases cobrando posicionamento de parlamentares que, sem dúvida nenhuma, interferiu nesse resultado. Agora nós temos uma combinação de 2 coisas que são importantes, né? Ou seja, a agilidade para poder definir o processo e, ao mesmo tempo, garantir que essa agilidade não comprometa o procedimento democrático, para que, de certa forma, a decisão que venha a sair do Senado não possa ser contestada, não é? Então, nós estamos num cenário que caminha para a definição. E, obviamente, que o que nós discutimos agora há pouco com o Vinícius e com o Sérgio mostra que está na hora do PMDB pensar o que vai ser o seu governo, mas, sobretudo, que tipo de resposta vai dar para a sociedade, né? Porque a legitimidade política vai ser testada no dia a dia. E qual o prazo dessa possível lua de mel com o novo governo Temer, acho que a gente não sabe muito bem definir ainda, né? Carlos, quer comentar, por favor? Lógico, Fernando, muito bom estar aqui no seu programa. Eu acho que eu sinceramente já esperava esse resultado. Eu acho que está consolidada na sociedade brasileira uma preferência
cada vez mais cristalizada de intolerância à corrupção. Saímos do processo de ditadura com uma crença muito forte na inclusão social. Os governos foram muito impactados para ofertarem uma agenda de inclusão, até certo ponto no início irresponsável, que gerou inclusive pressões hiperinflacionárias, e com o Plano Real, outra crença fundamental de intolerância à hiperinflação e de valorização do controle e da boa gerência macroeconômica, também se juntou à lógica da inclusão, à lógica da necessidade de políticas de inclusão responsável. E agora eu acho que um terceiro pilar se fortalece na sociedade, que é o controle da corrupção. Eu acho que existe uma intolerância muito forte da sociedade brasileira contra a corrupção. Então, o potencial governo Temer que emerge desse impeachment, ele vai estar constrangido por essas três crenças, ou por essas três agendas, e ele não vai poder prescindir de nenhuma delas, se quiser não ser defenestrado como o PT está sendo defenestrado na política brasileira. Como o Marcos colocou, o fundamental nesse jogo é que o jogo está sendo legítimo, porque os procedimentos estão sendo seguidos, e é preciso ser muito atento com isso. As regras que eram desvantajosas para o impeachment, estabelecidas pela Suprema Corte, foram cumpridas, mesmo assim o governo foi derrotado. É preciso que todo o procedimento no Senado seja respeitado e que o novo governo entenda que essa oportunidade histórica que está batendo à sua porta não seja desperdiçada. É uma chance que o governo Temer tem de entrar para a história. Se ele vai aproveitar essa chance, ele tem que mostrar. A gente não pode antecipar, mas eu devo dizer que ele tem alguns elementos favoráveis. O primeiro é que, diferentemente do governo Dilma, ele vai ter uma coalizão ampla, majoritária, que o governo Dilma não tinha mais. É um partido que, durante todos esses anos, aprendeu a viver e a conviver em governos de coalizão. Ele tem uma expertise de lidar com governos de coalizão, então não vai se comportar, tende a não se comportar de forma hierárquica, desconfiada com parceiros, tende a levar o peso dos parceiros de forma proporcional. Quer dizer, então esse elemento favorece muito ao Temer. Eu acho que o segundo elemento, eu acho que é um refluxo. Vai haver uma espécie de depois dessa tormenta toda, dessa incerteza, todo mundo está cansado, existe uma fadiga geral na sociedade pela polarização, então eu acho que vai haver um refluxo em todas as forças políticas e uma espécie de benefício da dúvida com o próximo governo, e é nesse momento capital, nessa ocasião especial, que o governo tem que ser assertivo, tem que sinalizar crivelmente para a sociedade, para os mercados, e que se ele for assertivo e bem sucedido, é possível se vislumbrar uma luz mais estável no fim do túnel. Do contrário, eu temo que o prognóstico, vamos dizer assim, do governo Temer será sombrio. Muito bem. Algumas curiosidades aí sobre a votação de ontem, que eu acho que vale a pena a gente mencionar. O jornal Valor Econômico trouxe aí hoje duas análises, né? Primeiro, a votação dos deputados do Nordeste, que foi onde o Lula tentou cabalar os votos ali, inclusive criou ali aquele comitê informal num hotel em Brasília, né, para receber deputados, etc. O levantamento mostra ali que apenas 40% dos deputados do Nordeste acabaram votando a favor da presidente Dilma na votação de ontem. Eles é muito. 40%, sendo que o Nordeste deu a eleição para Dilma, para o Lula nas últimas eleições. 60%. 60% votaram contra a presidente. Pernambuco ainda, no estado. Pernambuco, 8 para 2, 80%. Pernambuco Foi 80%.
Pernambuco foi mais, mas na média do Nordeste, 60% votaram contra a presidente. Foi lá que ela levou a diferença eleitoral na eleição passada. Ela só ganhou na Bahia, no Ceará e empatou no Piauí. Exatamente. No Acre também. E No o outro levantamento que foi feito, a bancada da Lava Jato, digamos assim, né? Tem 21 deputados com inquéritos já abertos na Operação Lava Jato, 16 votaram a favor do impeachment, 76% votaram a favor do impeachment, ou seja, está em essa expectativa, né, de que num eventual governo Temer, esses caras vão ter um alívio ali, achando que a justiça vai andar em outro ritmo, o que é uma tese controversa, né? E o Marco Antônio Teixeira trouxe uma notícia aqui que eu vou compartilhar com as pessoas, que foi preso hoje de manhã o Rui Martins, que foi preso pela Polícia Federal, que é o prefeito da cidade de Montes Claros. Ele é marido da deputada Raquel Muniz, que ontem votou, ao destacar seu voto no Congresso, ontem votou e fez uma homenagem ao marido, dizendo que O Brasil tinha o jeito. Brasil tinha jeito, etc. É verdade? Exato, o Brasil tinha jeito. Entendido, Exatamente. Há esperança. A esperança. Ele foi preso imediatamente. Exato. Queria fazer mais uma rodada aqui de temas econômicos que diria para todos entrarem aí. Deixa eu só falar uma coisa, Pois não. Fernando, sobre isso, porque a gente acha muito estranho o fato desse processo de impeachment estar sendo implementado por pessoas também envolvidas em corrupção. Isso cheira esquisito, né? A opinião pública, principalmente a intelectualidade de esquerda, tem chamado a atenção para esse aspecto, né? E, de certa forma, isso gera um desconforto, né? Mas eu gostaria de enfatizar que, numa democracia, a legitimidade não é conferida pelas pessoas, né? A legitimidade do processo democrático ele é fundamentalmente procedimental, ele é fundamentalmente ritualístico. Ele é dado pelo procedimento. O procedimento, as rotinas procedimentais é que legitima a democracia. Então, mesmo a despeito de ter como presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, um réu sob investigação, com vários processos na Suprema Corte, esse processo é legítimo, até porque o governo, que ainda é governo, que vai se tornar oposição fatalmente no futuro próximo, ela participa do jogo, dando mesmo a legitimidade. Quer dizer, não há nenhum risco de virada de mesa para um potencial perdedor nesse jogo. Pois até queria colocar aqui para a discussão isso que você está dizendo. Quer dizer, o PT vai ter sua narrativa, né? A narrativa do golpe. Houve um golpe, a presidente eleita democraticamente com 54 milhões de votos foi afastada por um presidente da Câmara investigado, etc. É possível que mais à frente o PT justifique a situação econômica do Brasil por conta do Temer e não por conta do que a Dilma engendrou, porque o tempo vai passar e a gente tem eleição em 2018 e o único nome que aparece ainda no PT, né, que é o Lula, né? Queria um pouco a avaliação de vocês aí do ponto de vista, tendo aí como pano de fundo, né, a economia que vai continuar aí difícil até lá e o Lula mais à frente, né? Pois é, Fernando, assim, a economia obviamente continua difícil, você tem alguns meses aí ainda que vai ter o PT no meio dessa conversa toda, até ela sair definitivamente, as coisas começarem a melhorar, mas assim, pior do que está agora é difícil imaginar. O governo está entregando a pior recessão da história. Você teve uma queda de 4% ano passado, você vai ter uma outra de 4% esse ano. Se não fosse a saída esperada dela agora, a gente ia revisar no escritório a projeção de queda desse ano para 6%. Você pega a queda de PIB per capita em 3 anos, porque também 2014 foi 0, você vê 15% de queda de PIB per capita em 3 anos, em situação normal, democrática, sem guerra, sem nada, é muita coisa. Então não tem como ser pior do que isso. E aí a gente resgata um pouco o que foi o Collor, né? Aquele período não tinha muito dado econômico razoável. Eu peguei os dados de produção industrial do que foi em 92 e 93. E aí eu peguei especificamente o que foi o período mais crítico ali do processo de impeachment do Collor, né? Começou ali em abril, mais ou menos, quando saiu a entrevista do Pedro Collor, né? Colocou tudo no ventilador, e terminou ali em setembro, quando ele saiu, e de fato saiu, Itamar 2 dias depois tomou posse. Este período é muito nítido quando você vê os dados de produção industrial. A hora que começa o escândalo, a produção industrial despenca. E durante esses 6 meses, a queda média é de 11% na comparação com o período anterior. A hora que o Collor sai,
dispara. E nos meses seguintes vai para 11% de elevação na comparação com o ano anterior. Não estou falando aqui que a indústria agora, não é para ninguém comemorar, vai de repente crescer 10%, 11% nos próximos meses. Mas o que a gente está falando é que tem uma crise de confiança que foi montada intensamente ao longo dos últimos anos, não foi só 6 meses, que com a saída disso tudo, você pode ter uma retomada de atividade só por isso. E se você junta uma política econômica que naquela época no Itamar não teve, vamos lembrar que o Itamar até ter o Fernando Henrique, foram 3 ministros da Fazenda que não deram sorte. 7 meses e meio, cada um durou 2 meses e meio. Foi uma bagunça no início, né? Ele estava totalmente perdido. Agora, se você começa com alguma coisa minimamente montada e decente, por mais que você vai ter lá o PT fazendo toda a bagunça que a gente conhece, você pode chegar em 2018 com um crescimento de PIB que, apesar eventualmente medíocre ainda, a gente não está esperando muita coisa a mais do que 2%, mas você vai comparar 2% com 4% que estava caindo no período dela. Então vai 2% ser... em 2018 é excelente. É excelente, mas o 2% que a gente está considerando é se fizer tudo direitinho agora, você tiver essa recuperação de confiança, você consegue chegar. Porque a economia caindo 15%, você está num vale. Se você destrava essa expectativa, para retomar não é muito difícil, não significa que você vai conseguir sustentar, isso vai depender de quem entrar em 2019. Isso pode matar um pouco o discurso do PT e do Lula, eventualmente se ele for candidato em 2018. Isso se não for preso até lá. Isso se não for preso até lá, né? Mas como no Brasil 2 meses tem tanta mudança, 2 anos e meio é muita coisa para a gente discutir ainda. Né? Do ponto de vista eleitoral, mais especificamente, tenho dificuldade sempre de ver que as pessoas reagem muito imediatamente a dados econômicos. E quais dados econômicos? Né? Porque a gente agora, aparentemente, ia ter uma estagnação do PIB. A gente ia ter no final do ano o PIB ia parar de cair. Mas só que, vamos supor, né, na perspectiva mediana, que o PIB ia parar de cair. Vocês estavam meio pessimistas. Mas só para fazer um exercício. Mas só que a economia, em geral, ia parar de cair, mas só que a temperatura real nas ruas está piorando e vai piorar ainda, né? Porque a gente vai ter uma economia menor, 10% menor, e o desemprego... O trabalho vai estar pior. O desemprego vai aumentar. O desemprego vai continuar aumentando, pelo menos até o final desse ano, vai feio. Sim. Então as pessoas vão sentir mais agora a crise do que no ano passado. Outro aspecto da crise é que os serviços públicos de cidades e estados estão em frangalhos em quase, sei lá, em 15, 16 estados a coisa está feia e tem casos dramáticos, trágicos do Rio e Rio Grande do Sul. Do Rio especialmente. Então as pessoas vão sentir essa coisa que a gente não pensa muito, que elas vão chegar no posto de saúde e não tem atadura. A coisa vai baixar de nível, né? A escola está com problema de merenda. Esses problemas que a gente enxerga muito vão pegar nas pessoas. E a recuperação fiscal dos estados está para lá. Aliás, a gente não falou disso. O governo vai ter que fazer alguma coisa, assim, trocar algum benefício menor agora por uma reforma de longo prazo nos estados, como fez mais ou menos em 97, em escala menor. Mas então os estados estão falidos, as pessoas vão ficar desempregadas, o seguro-desemprego vai começar a acabar. Se tiver um programa de reforma aí do Temer, você vai ter desvinculação de receita. Desvinculação de receita é diminuição de gastos de saúde. E, no outro caso, a educação federal é Universidade Federal. Tudo bem, é uma elite, mas vai ser uma elite barulhenta com corte de gasto. Então você vai ter um monte de fatores aí para irritar a população. Agora, isso não quer dizer que, sendo irritada, mas tendo, ela vai necessariamente reagir mal. Vai lá, não, o Temer, vamos depor o Temer, não vão votar nisso, vão votar no PT de novo. Pode ter uma perspectiva de recuperação. E essa perspectiva, às vezes, anima as pessoas. Em 2002 aconteceu isso. Exatamente. As pessoas estavam desempregadas, a renda era muito menor, o país era mais pobre, a inflação era enorme, as pessoas tinham uma perspectiva de aumento de inflação, mas quando o Lula assumiu, mesmo com um monte de campanhas que o país estava em caos, teve uma onda de otimismo. Aliás, teve uma onda de otimismo quando a Dilma foi eleita. A coisa só desandou quando ela fez o estelionato. O prestígio dela se recuperou. Então, as pessoas podem ter ânimos conduzidos por uma perspectiva de futuro. Eu não estou dizendo que essa piora econômica, no dia a dia, vai necessariamente se traduzir em revolta eleitoral, ou revolta política contra o Temer, ou a revolta de apoio ao PT. Mas está no jogo. É uma coisa que não dá para dizer a princípio. Quer comentar, Marco, por favor? Pegar um pouco a fala do Carlos, eu acho que é significativa, porque isso indica ainda mais, Ocanzinha, a importância de respeitar procedimentos. Ou seja, ter Eduardo Cunha conduzindo o processo, o respeito do procedimento foi fundamental. O mesmo a gente vai ter no Senado agora. Afinal, Renan Calheiros também enfrenta mais ou menos uma situação semelhante. Não é? Do ponto de vista eleitoral, óbvio, não é? O Lula ele vai usar toda a retórica desde que a situação econômica do país piore. O que, pelo cenário que nós estamos vendo aqui é difícil piorar. Não é?
Ou seja, qualquer movimentação do governo Temer, no momento como esse, em que naturalmente haverá um arrefecimento e pode haver, sem dúvida alguma, melhoria da perspectiva de confiança, isso pode, de certa forma, fazer com que o projeto eleitoral do PT, baseado, sobretudo, no possível fracasso do governo Temer, não vingue. Agora, sem dúvida alguma, o lugar da oposição está reservado ao Lula, né? O que, de certa forma, do ponto de vista político, tem uma ironia recente aí, ou seja, o PSDB perdeu o protagonismo do impeachment e, ao mesmo tempo, parece que perde um pouco o lugar de centralidade no processo político nesse momento. O que faz com que o PSDB, pelo menos ao meu juízo, Canzian, tenha um papel fundamental nesse governo de transição, o que pode projetá-lo novamente para 2018, né? Ou seja, a dimensão política, por mais que ela seja difícil de prever, ela passa, sem dúvida nenhuma, por um processo de recuperação do governo, né? Do governo Temer, sobretudo. Se o Lula chega em 2018 com esse padrão de intenção de voto que ele tem e com um governo Temer fracassado, a chance dele recuperar um grau de confiança, tá? Onde o grupo que rejeita ele hoje, de certa forma, não o quer de volta, pode torná-lo viável eleitoralmente. Então, assim, o futuro eleitoral ele é absolutamente incerto, mas, obviamente, que o jogo ele só vai começar a ter muita clareza quando nós começarmos a saber muito bem quais os resultados que o governo Temer vai produzir. Tá? Carlos, quer comentar aí? Lógico. Muita coisa boa foi dita aí. Deixa eu me colocar na discussão. Eu acho que o primeiro ponto que você colocou muito bem é sobre o risco de que, vamos dizer assim, os potenciais envolvidos na Operação Lava Jato, que votaram majoritariamente a favor do impeachment, se beneficiem com o potencial governo Temer. Eu acho que isso não tem a mínima chance. As instituições políticas no Brasil, especialmente as instituições de controle, de pesos e contrapesos, de checks and balances, Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, Tribunal de Contas, elas são extremamente independentes. Elas têm uma burocracia própria, meritocrática, que foi construída ao longo dos anos num processo paulatino de fortalecimento e de autoafirmação de ideologia, de justiça. Então, eu não vejo a mínima chance de arrefecimento da Operação Lava Jato ou de panos quentes. Eu acho que o processo de investigação ele corre completamente fora do controle dos políticos. Eu acho que isso é um aspecto muito importante a ser destacado, e de maturidade das nossas instituições. Por isso, até certo ponto, eu tenho um otimismo e vislumbro como um erro estratégico dos que votaram pró-impeachment esperando algum tipo de proteção. Outra questão fundamental é em relação ao PT, né? Eu estou muito pessimista com o futuro do PT. Infelizmente, eu acho que o PT foi uma das grandes invenções da democracia brasileira, do processo de transição democrático. O PT tem um papel fundamental, de um polo de esquerda comprometido com uma agenda clara de inclusão social. Eu acho que isso foi importantíssimo. Mas, infelizmente, o PT degenerou. O PT ele se perdeu no caminho. E ele tem que pagar esse preço. Eu acho que é importante que o PT pague esse preço e tente se reencontrar consigo mesmo. Por isso, eu não acredito em uma oposição vigorosa do PT, nem como alternativa do PT nas próximas eleições. Eu acho que os políticos mais competitivos do petismo vão abandonar o PT, vão procurar outras alternativas ou vão criar uma nova alternativa. Eu acho que só vai ficar em torno do lulismo os deputados mais dependentes, os senadores mais dependentes dos recursos financeiros e políticos do lulismo. O resto, eu acho que vai procurar alternativas outras e vão tentar sobreviver sem essa alternativa. E outros partidos, talvez, tendem a ocupar esse espaço da esquerda defensora de uma agenda de inclusão de forma mais forte. O último ponto que eu queria destacar é esse que o Marcos levantou agora no final, que é o PSDB, né? O PSDB, eu acho que hoje paga o preço da sua hesitação durante todo o ano de 2015 não ter apostado desde o início no impeachment. Eu já escrevi alguns artigos sobre isso. Eu acho que o PSDB
ele hesitou em liderar. Como principal partido de oposição, ele tinha a obrigação de estabelecer a agenda desses movimentos, e não deixar esses movimentos livres e sem uma direção específica. E quando agora, no final, tentou já se colocar, já começa a se perceber desgastes do próprio PSDB. Aí eu acho que o PSDB vai enfrentar, inclusive, uma contradição direta com o potencial governo Temer, porque talvez o PSDB seja o PMDB do governo Temer, ou seja, seja o partido que vai ser o fiel da balança, seja o partido que vai dar a direção do governo, e por fazer isso vai ter muita dificuldade de construir uma narrativa de oposição ao governo Temer, mesmo que esse governo Temer dê errado, porque ele participou, ele foi gestor desse governo, bem como se esse governo der certo. Se esse governo der certo, vai ficar muito mais complicado ainda para o PSDB de tentar construir uma narrativa de... Então, o mais provável é que, se o governo Temer der certo, for bem sucedido, ele apresentar um candidato crível à presidência em 2018, o próprio Temer, o outro que possa surgir nesse decorrer, e o PSDB ocupando um espaço cada vez mais de ator coadjuvante, importante, porque vai dar governabilidade, vai dar agenda, vai dar qualidade ao governo, mas vai perder o papel de protagonista, e, a meu ver, isso é responsabilidade das próprias decisões e hesitações que o PSDB teve em relação ao impeachment desde o início. Quer comentar? Posso dar uma dicasinha, fazer uma pergunta? Pode, claro, fica todo mundo aqui, estamos os conversando. Colegas. Eu concordo integralmente com o que você falou em relação à Lava Jato, que vai continuar. A gente tem ouvido um monte de histórias que as operações que vão vir, as fases que vão vir ainda tem um monte de coisa para aparecer, ou seja, todas as coisas em relação à Caixa 2 da campanha de 2014 provavelmente vai se avolumar com as coisas da Andrade Gutierrez, Odebrecht, etc. Inclusive a gente teve gente aqui ontem que está apurando essas investigações, que o grosso está para vir, né? Então, o que a gente tem viu foi a raspa da tinta ali. Agora, essa ideia que o Temer jogou lá para o Supremo de separar as contas de campanha, não sei até quanto o Supremo vai engolir esse negócio, e se vê essa massa de provas aí pela frente, como é que o Supremo, o Supremo Eleitoral vai tratar o próprio Temer, que estava foi vice na campanha de 2014, aí nos próximos meses? Quer dizer, tem risco dele cair? Aí perguntando para os cientistas políticos por conta do TSE? Fala aí, eu acho que a Lava Jato continua sendo um grande enigma, não é? Ou seja, um fator, inclusive, com risco de instabilização muito grande, não é? Então, como não se sabe o que vem, está aí, é um enigma. Tanto para o PT, ou seja, pode afundar mais o PT ainda, quanto para o próprio governo Temer, não é? Agora, acho que o Carlos tocou numa questão fundamental do PSDB, eu também escrevi sobre isso. Eu acho que também se soma a isso, Carlos, o fato do PSDB não ter agido como um projeto partidário, não é? Ou seja, o PSDB hoje está fragmentado no projeto de seus principais caciques, né? Isso tem sido mortal para o partido. Eu temo, por exemplo, o futuro do PSDB no estado de São Paulo, né? Dado que o campo de guerra tem sido, sobretudo, aqui. Não é? Agora, eu acho, sem dúvida alguma, que com relação à questão da Lava Jato, Canzian, que você colocou, e o Carlos respondeu bem também, que o próprio Congresso tem que dar alguma resposta muito rápida sobre a questão do Eduardo Cunha. Ou seja, se o processo do Eduardo Cunha caminhar como está se colocando aí, para uma espécie de anistia ou absolvição, a mensagem vai ser muito ruim. Obviamente que tem o Supremo nesse processo, mas para a sociedade, a imagem do Congresso Nacional talvez fique mais afetada ainda, não é? E obviamente que para o Temer, talvez seja muito arriscado aparecer alguma coisa que possa abalar a tua imagem. É bom nós lembrarmos que os vários institutos de pesquisa, inclusive o Datafolha, não é? Coloca a rejeição ao Temer muito próximo da rejeição da Dilma. É óbvio que nesse momento vai haver um arrefecimento, vai haver um voto de confiança, mas obviamente que o dia seguinte a gente não tem como prever. E também concordo com o Carlos, a Tribunal de Contas, Ministério Público, Poder Judiciário ganharam autonomia tão grande que o mundo da política não consegue hoje fazer acordos subterrâneos que façam uma operação dessa natureza parar. Acho que a própria sociedade não suportaria isso. Quer comentar, Vinícius? Só para observação que a gente está prestando, a gente está falando do governo pessimismo em relação à capacidade do legislativo. Carlos, Estão ouvindo? Não, o Vinícius está falando aqui, espera só um minutinho.
Desculpa. Não tem problema. A gente está muito otimista com a reforma econômica do governo Temer e a gente está muito otimista com a formação da maioria do Temer, mas elas dependem de algumas coisas que a gente está citando aqui. O governo Temer tem contas a pagar, agora que ele ganhou a eleição indireta. As contas a pagar. Tem contas a pagar. Uma conta grande é o Cunha. Sem dúvida. E o Cunha, com o Jucá, foi o grande articulador do impeachment. Então ele tem uma conta grande para pagar com o Cunha, com o PP, etc. Então sabe-se lá como ele vai formar essa maioria e como ele vai pagar essas contas. E ele tem que formar uma maioria com o Congresso que, no dia 23 do mês passado, aprovou por 80% dos votos a vinculação maior de gastos da saúde. É claro que o Congresso faz essas coisas de hora para vir, para lá e para cá, sem saber muito bem o que está fazendo quando não tem liderança. Agora, nada disso é muito trivial. A gente sabe que o Congresso vira para lá e para cá, tal, mas pagar a conta e convencer as pessoas de que esse plano de reformas tem que ser, em parte, aprovado no ano de eleição municipal, que não é tão influência tão forte assim, mas é alguma, e que daqui a 2 anos, a 1 ano e meio, a gente tem uma campanha eleitoral começando, não é simples. As pessoas, essas pessoas que estão lá não estão conscientes disso, e esse Congresso, especialmente, está mal acostumado a fazer besteira pelo menos há 1 ano e meio. Desculpa isso, uma coisa... mais dúvidas. Carlos, você ia falar? Não, o que eu estava dizendo é o seguinte, eu sou pessimista com a possibilidade de punições ao Eduardo Cunha, ou mesmo ao Renan Calheiros, no Legislativo. Eu acho que vai ser muito difícil que isso aconteça. Eu acho que as punições virão da Justiça. Eu acho que as punições vão vir da Justiça. As instituições de controle do Legislativo, elas são majoritárias, elas tendem a refletir a preferência da maioria que se forma. E essa maioria, e tanto o Renan como o Temer, como o Cunha, eles vão fazer parte dessa maioria. Logo, essa maioria não vai impor perdas a esses dois líderes. Eles vão enfrentar perdas na Justiça. Eu acho que as instituições majoritárias do Legislativo, elas só funcionam na sua plenitude quando existe quebra da coalizão majoritária, como ocorreu agora com o governo Dilma, como ocorreu no passado com o governo Collor. E se o governo Temer for capaz de construir uma maioria relativamente estável, essa maioria não vai impor perdas. Eu acho que vai cozinhar e não vai haver punição, principalmente de líderes poderosos. Eu acho que a punição se dará fundamentalmente no judiciário, né? O processo do judiciário demora uns 5 anos. Né? Pois mas esse talvez então, seja... o caso Cunha não vai ser resolvido agora, vai ficar o cadáver do Cunha e isso vai ser um problema para o Temer. Não, eu acho que é mais provável, Vinícius. Você colocou um ponto interessante. Eu acho que talvez, desde o início, eu venho defendendo a tese de que nesse jogo de sobrevivência alcançou um grau de individualidade tão grande que eu defendia que ou a Dilma e o Cunha se acertam e sobrevivem juntos, ou os dois morrem juntos. Eu não acredito na sobrevivência de um e na morte de outro. Eu acho que a cova do Cunha está pronta. Eu só estou dizendo que o coveiro vai ser o judiciário. Eu não estou dizendo que o legislativo vai ter esse papel. Eu acho que ele vai ser punido, ele precisa ser punido. E quanto mais rápido o judiciário agir nesse sentido, melhor. Mas eu tendo a identificar dificuldades de instituições de controle majoritárias impondo perdas, entendeu? Mais ou menos essa é a minha posição. Eu devo se esperar mais punições de instituições contra-majoritárias, né? No caso, o Ministério Público, a mídia, a Justiça. Eu acho que isso nós vamos esperar. Na opinião pública vai ser aquela coisa, como o Cunha não vai cair imediatamente, ele vai depender da Justiça, e muitas pessoas não vão cair, a não ser que se uma reviravolta, eu acho difícil, a Justiça acelerar de alguma maneira, não vai acontecer isso, a gente vai ter um monte de zumbis aí, né? E vai ter essa impressão. Bom, a gente sabe que a Justiça demora, a gente sabe que, como você está dizendo, caso o Congresso não resolve essas coisas. Mas o que as pessoas vão ver Temer assumiu
a Dilma caiu, mas o Cunha está aí. E vamos lembrar o seguinte, O Renan né? está aí. Qual é o efeito disso? Se as pessoas vão esquecer, se acostumar com esse tipo de zumbi andando perto de casa, eu não sei. Mas elas vão ver um zumbi e vão associar. Temer subiu, Dilma caiu, Cunha ficou. Por que ficou? A gente Não, e não sabe só por quê, isso, mas né? as pessoas não vão pensar muito. Porque se a gente for pensar friamente no que o Temer vai precisar fazer, ele vai precisar do Congresso, e quem manda no Congresso é o Eduardo Cunha. Quer dizer, ele vai precisar dele nos próximos meses. Vai ter um pouco de asinha separadas, né? Porque ele Sim, vai ter que mas ceder ele- alguma coisa. Ele vai ter que ceder. Bom, eu não posso ficar na presidência, vou ter que ficar aqui nos bastidores, eu não posso nem ser líder formal, vou ser líder informal. Aí, algum poder ele perde, vai sair um pouco de. Vamos ver, né, Vinícius? Porque Aparelho. até agora, Ou ele sai da. Como chama? da vitrine. Ele sai da vitrine. O que o Cunha fazia, a gente não falava dele, mas em 2014 o Cunha fez barbaridades, ele acabou com o governo, ele derrubou um monte de coisa, ele tocou um salseiro no Congresso. MP dos portos. Quando ele era líder do PMDB, exato, ele estava. exato. A gente não liga, as pessoas em geral, né? O público em geral não liga muito, mas ele estava lá Já barbarizando. tava,